Olá, queridas crianças de nossa catequese, aqui da Catedral de Santo Antônio, e meus amigos familiares. Mais uma semana aqui reunidos para darmos continuidade à nossa catequese virtual. No encontro de hoje, teremos a explicação do Evangelho desse domingo e também a continuidade do nosso estudo sobre a Santa Missa. Além disso, hoje, dia 11 de julho, comemoramos São Bento, que foi um homem que sempre valorizou a oração, o silêncio, o trabalho, o recolhimento, a caridade e a obediência, sendo um exemplo de vida para todos que o rodeavam. São Bento é comemorado em 11 de julho, por ser o dia em que suas relíquias foram levadas para a cripta da Abadia de São Bento, lá na França. Nessa semana também, no dia 14 de julho, celebramos São Camilo de Leles, que é o padroeiro dos enfermos, dos hospitais e dos profissionais da saúde. São Camilo perdeu seus pais ainda muito jovem, precisando assumir todas as responsabilidades da vida adulta, bem pequeno, e ainda passou por muitas dificuldades financeiras. Com o passar do tempo, São Camilo escutou um chamado de Deus em sua vida, em seu coração, e percebeu que deveria servir aos enfermos, como se fossem o próprio Jesus crucificado. Ele se tornou sacerdote e começou a doar a sua vida aos cuidados daqueles que estavam doentes e mais necessitados. Após uma vida inteira de doação ao serviço dos doentes, Camilo faleceu em 14 de julho de 1614, quando comemoramos a sua festividade. Dessa forma, queridas crianças, famílias, vamos pedir a São Camilo de Leles, a São Bento, ao nosso padroeiro Santo Antônio e ao nosso copadroeiro da Diocese, São João Paulo II, que intercedam por nós nessa semana e que no próximo domingo possamos estar aqui novamente reunidos, se Deus quiser. Até a semana que vem! E aproveitem bem o nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículos 7 ao 13. Jesus chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos impuros. Jesus recomendou que não levassem nada pelo caminho, além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até partir. Se vocês forem mal recebidos num lugar e o povo não escutar vocês, quando saírem, sacudam a poeira dos pés
como protesto contra eles. Então, os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimadas crianças da catequese de nossa catedral, caros pais, familiares, amigos catequistas, chegamos ao 15º domingo do tempo comum. No dia de hoje, nós ouvimos Jesus, nosso Senhor, chamar os seus discípulos, convocá-los para a missão, enviá-los ao mundo para pregar o Evangelho e dar a eles recomendações. É assim também que Jesus faz conosco. Nos chama para estarmos perto dele, nos envia para sermos missionários dele e nos dá recomendações para que apenas façamos aquilo que for da vontade dele. Que a vontade de Jesus sempre prevaleça e não a nossa. Que aprendamos a ouvir a voz de Jesus e que estejamos sempre dispostos a consentir com o seu convite. Que Jesus, nosso Senhor, nos abençoe a todos. Ele que nos chama a sermos missionários, propagadores do seu Evangelho e da sua Boa Nova, por primeiro com a nossa vida e depois com as palavras. Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Olá, queridos catequizandos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal com a doutrina católica, com a nossa catequese, para que nós possamos crescer no amor de Deus e no conhecimento da nossa fé. Continuando a nossa série de aprofundamento a respeito da Santa Missa, adentramos hoje nosso terceiro encontro falando justamente a respeito daquele que é o centro da nossa fé, porque é na Santa Missa, especialmente, que a Igreja continua a comunicar aos homens a única e mesma salvação trazida por Cristo Jesus nosso Senhor, com a sua paixão, sua morte e sua ressurreição. De todos os sacramentos, que são 7, um deles tem uma dimensão central: o sacramento da Eucaristia, que é celebrado na Santa Missa. Nos sacramentos, nos 6 outros, Cristo dá algum aspecto da graça divina. No sacramento da Eucaristia, Deus dá a si mesmo. É a máxima doação que Deus faz de si mesmo. Ele se dá a si próprio, em corpo, sangue, alma e divindade, no Santíssimo Sacramento do altar. Na semana passada, nós concluímos a nossa reflexão acerca da liturgia da palavra. Deus que nos alimenta, o pão da vida, que é o próprio Jesus, que nos alimenta por meio da palavra, na liturgia eucarística, a terceira parte da missa, a qual nós estudaremos hoje. Cristo nos alimenta com a sua carne e com o seu sangue. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, vai dizer o Evangelho segundo São João, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Especialmente vocês se preparam para unir-se mais profundamente ao Senhor, justamente a partir da primeira comunhão, o dia em que vocês se darão a Ele, da mesma forma como Ele se dá inteiro a vocês e a cada um de nós, quando se faz presente na Santíssima Eucaristia. A liturgia da palavra, ela termina justamente com a oração da Assembleia, com as preces que a Assembleia reunida eleva a Deus. Depois da homilia, aos domingos, o presbítero, o padre que preside a celebração da Santa Missa, reza o credo, as partes finais da liturgia da palavra. Nós já estudamos os ritos iniciais e já estudamos a liturgia da palavra, que termina justamente com a homilia, a profissão de fé e as preces. Isso aos domingos. Todos os domingos nós somos chamados a professar a nossa fé de duas maneiras. Nós podemos professar a nossa fé rezando o símbolo apostólico, o credo que é mais conhecido por todos nós. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Era a profissão de fé composta pelos apóstolos e recolhida dos santos apóstolos. Além desse, existe um outro símbolo, mais completo, mais tradicional, mais bonito, que chama-se
Credo Niceno-Constantinopolitano, que foi fruto de duas grandes reuniões, do Concílio de Nicéia e do Concílio de Constantinopla. Duas grandes reuniões, dois grandes acontecimentos marcantes na vida da Igreja, que se deram lá no comecinho da história da nossa Igreja, quando a nossa fé ainda estava sendo sistematizada. Por quê? Nós não cremos numa fábula, nós não cremos num conto de fadas, nós não cremos em uma lenda, nós cremos em uma fé que é um acontecimento histórico e que ultrapassa a história. Cristo Jesus é Deus, que se fez homem, habitou entre nós. Antes de Cristo se encarnar, houve todo um processo de salvação que começou lá desde a criação do primeiro homem e da primeira mulher. E depois que Cristo subiu aos céus e deixou a igreja, inclusive é o evangelho desse domingo, Cristo que envia os seus discípulos para comunicar a única e mesma salvação, o mesmo poder que ele tinha. Cristo dota a igreja, dota os apóstolos, e a nossa igreja é uma igreja apostólica. Celebrávamos domingo passado a festa de São Pedro e São Paulo. Os apóstolos são enviados por Cristo e têm o poder dado por ele. Por isso que o poder da igreja é um poder que foi dado por Cristo. No começo da nossa fé, a igreja precisou se reunir para sistematizar, para dar os argumentos filosóficos e teológicos, para dar o substrato ao alimento da nossa fé. Organizar isso de forma muito coerente e muito argumentativa. Dois grandes concílios resultaram no Credo Niceno-Constantinopolitano, onde se diz que Cristo é Deus, Deus e homem verdadeiro. Se você não conhece o Credo Niceno-Constantinopolitano, sugiro que você possa pesquisá-lo e começar a rezar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É uma profissão de fé muito bonita. Procurem e rezem. Muitos católicos não sabem rezar o Credo Niceno. Nunca é tarde para que a gente possa aprender e crescer mais na nossa fé. E vejamos como ele se estrutura de uma forma muito bonita. Então nós podemos rezar o credo. Quando, diácono? Aos domingos e nos dias mais solenes. Credo ou profissão de fé, na forma apostólica ou na forma niceno-constantinopolitana. Depois se rezam as preces, que também são chamadas de oração da Assembleia ou oração universal, onde a igreja, todos os domingos, reza a Deus, pela igreja no mundo inteiro, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, diáconos, pelas autoridades constituídas. É muito importante que nós rezemos pelas autoridades do nosso país, pelo presidente, pelas pessoas, pelos governadores, pelos prefeitos, vereadores, pelas pessoas que têm autoridade para que possam governar com sabedoria. Independentemente de gostarmos deles ou não, precisamos rezar por eles, para que governem o nosso país com sabedoria, para que governem o nosso povo visando justamente a vida plena para todos com muita dignidade. Precisamos sempre rezar por eles. Também se reza pelas necessidades da igreja local e, por fim, por toda a assembleia ali reunida. Terminadas as preces, que podem ser rezadas ou não, nós damos início, então, à liturgia eucarística, uma das partes centrais da Santa Missa, onde Cristo se imola, se sacrifica sobre o altar. O mesmo e único sacrifício que aconteceu lá na cruz é tornado presente no hoje e no agora, na hora da liturgia eucarística. Começa-se a liturgia eucarística com o canto que se chama canto de apresentação das ofertas. Não é canto do ofertório, é canto de apresentação das ofertas. É a hora em que o padre ou o diácono começa então a preparar o altar. E para preparar o altar, na hora da apresentação das ofertas, se usam aqueles tecidos brancos chamados alfaias. O padre desdobra uma alfaia quadrada, chamado diácono também, chamada corporal. Em cima dessa alfaia que vai ser consagrado o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa hora, é colocado sobre o altar o cálice, a patena, o sanguíneo, que é uma alfaia fininha, que é usada para purificar o cálice onde fica o sangue de Cristo, e daí o nome sanguíneo. Nós teremos um encontro onde vamos mostrar parte por parte cada um deles e a sua função. Coloca-se sobre o altar o pão e o vinho, que se tornarão corpo e sangue de Cristo. As hóstias têm uma distinção grande entre elas. A hóstia do padre, a hóstia do sacerdote, que vai ser mostrada ao povo para a adoração, ela se chama hóstia magna.
Magna significa maior, grande. E a hóstia do Padre é maior justamente porque para facilitar a visão e a adoração de todo o povo. E as hóstias menores, que todo o povo comunga, são chamadas de partículas. Então, a do Padre, hóstia magna, a do povo, partícula. Tem o mesmo valor. São feitas de pão ázimo. São pão ázimo. O que significa pão ázimo? Pão sem fermento, porque foi assim que Cristo instituiu a Eucaristia. E o vinho, diácono? O vinho é vinho de uva, tem que ser vinho de uva, feito da videira, também tem um certo teor alcoólico e é colocado dentro do cálice junto com uma gotinha de água. O vinho é colocado sempre em maior quantidade, apenas uma gotinha de água. O que significa isso? Aquela gotinha de água que é colocada dentro do cálice na hora do ofertório representa a vida de todos nós. Quando aquela gotinha de água é colocada dentro do cálice, naquela hora é Cristo quem assume no seu sangue todos nós. Na hora do ofertório o diácono coloca vinho e coloca uma gotinha de água. Junto com aquela gotinha de água, todos nós estamos participando da missa, na Assembleia. Repletos de preocupações, de desafios, de alegrias e de tristezas, devemos nos colocar dentro do cálice junto com aquela gotinha de água. Porque quando nós colocamos aquela gotinha de água, como se fosse a nossa vida dentro do cálice, quando o vinho, que está em maior quantidade, se torna sangue de Cristo, ele assume aquela gotinha de água em si. Nós nos perdemos dentro do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que, quando nós nos colocamos dentro daquele cálice e o vinho é transformado em sangue do Senhor, o que quer que seja, que foi colocado por nós dentro daquele cálice, é assumido por Cristo. Cada vez que eu, como diácono, vou preparar o altar e coloco o vinho e vou colocar aquela gotinha de água, sempre busco pensar em alguém que está precisando de oração. Sempre busco pensar em alguém que pediu oração, para que onde aquela pessoa estiver, aquela gotinha de água que é a vida dela, quando estiver ali dentro do sangue de Cristo, essa pessoa seja tocada pelo sangue do Senhor. Vocês também, quando participarem da missa de lá da Assembleia, fiquem atentos. Quando essa gotinha de água for colocada dentro do cálice, coloque também a sua vida, para que quando o vinho se tornar sangue de Cristo, sua vida seja assumida e tocada por Ele. Na hora do ofertório, enquanto o altar vai sendo preparado, na hora da apresentação das ofertas, enquanto o altar vai sendo preparado, todos nós somos chamados a ir colocando ali no altar de Cristo tudo o que nós somos. Nós nos oferecemos com Cristo para com Ele sermos ofertados ao Pai. Colocamos nossa vida, colocamos o nosso dia. Na hora da missa, coloque todo o seu dia, independentemente de como ele tenha sido. Ofertemos a Deus as nossas alegrias e tristezas, nossos sucessos e derrotas, nossas vitórias e nossos fracassos, nossas qualidades e defeitos. Deus é Pai e está conosco em todas as situações. Quem já assistiu aquele desenho que o diácono indicou lá na primeira catequese sobre missa, chamado O Maior Milagre ou O Grande Milagre, que tem disponível na Netflix, vê o que acontece espiritualmente na hora do ofertório. Tudo que nós colocamos no altar, junto com o pão e o vinho, é oferecido com Cristo ao Pai. Quando o padre então reza, tem o altar preparado, o padre reza duas orações que são chamadas orações secretas, oferecendo a Deus o pão e o vinho. Não é secreto porque ninguém pode saber, é secreto porque é uma oração que o padre diz em voz baixa para Deus. Ele toma o pão nas suas mãos e fala: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Depois toma o vinho e reza: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Depois o padre faz um gesto chamado lavabo. Não é um gesto de higiene, não se lava as mãos naquele momento para deixar a mão limpa, muito pelo contrário. É um gesto litúrgico, faz parte do rito. É um gesto de purificação da própria alma, quando o padre reza: Lavai-me, Senhor, de minhas culpas e purificai-me dos meus pecados. Ele não está lavando a mão para ficar com a mão limpa. Lava-se pedindo a Deus a purificação de todas as faltas para aquilo que vai acontecer, que é o sacrifício de Cristo, a consagração do corpo e do sangue do Senhor. Depois, então, nós passamos ao convite que o padre faz à oração.
né? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nas missas solenes em que se usa o incenso, o padre incensa o pão, o vinho, incensa o altar, incensa a cruz e aí incensa-se o padre e se incensa o povo. Mas, diácono, o incenso não é oferecido somente a Deus? Por que se incensa o padre e por que se incensa o povo? Primeiro, porque o padre está agindo na pessoa de Cristo. E segundo, se incensa a cada um de nós porque todos nós somos templo do Espírito Santo, somos morada de Deus. Por isso que até no dia das exéquias, às vezes, quando se tem missa de corpo presente, se incensa o caixão da pessoa que está sendo celebrada a missa por ela, porque o corpo dela um dia foi templo do Espírito Santo. Depois, então, tem o convite à oração, a qual nós respondemos: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Passamos, o padre reza uma oração chamada oração sobre as oferendas e depois começamos a oração eucarística com o canto do prefácio. Vocês sabem o que é o prefácio? Quando o padre reza: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto. Nós somos convidados a elevar o nosso coração e responder: o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e nossa salvação. O padre começa então uma oração chamada prefácio. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. É um hino de ação de graças que é sempre concluído com o canto do Santo. Naquela hora, céu, terra se unem. Na hora do Santo, é a hora que nós estamos plenamente unidos à Igreja Celeste, à igreja militante. Nós, Igreja Militante, estamos reunidos à Igreja Triunfante e à Igreja Padecente. Somos uma única realidade. Com os anjos e todos os santos, nós aclamamos a santidade de Deus, 3 vezes santo, e acolhemos o Cristo que vem naquela hora para morrer, a hora que o céu inteiro está em festa, está unido a nós para participar conosco do supremo sacrifício de Cristo. Gostaram de saber dessas curiosidades até aqui? Semana que vem vamos entrar na oração eucarística em si, o coração da Santa Missa, a hora que Cristo é imolado por cada um de nós. Quem ainda não assistiu o Maior Milagre, que possa assistir, tem também algumas partes dele disponíveis no YouTube, e que nós possamos cada vez mais crescer no nosso amor a Deus, o nosso amor à Santa Missa, e estar de fato sabendo, lembrando sempre, que ao participar da Santa Missa, nós estamos diante do mistério da cruz, da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma santa semana para cada um de vocês, que Nossa Senhora Rosa Mística, a quem nós celebramos essa semana, abençoe e proteja a cada um de vocês e suas famílias. Um abraço e fiquem todos na paz do Senhor. Credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo, para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia